E o dois toques lá, 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 ya, 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 lá, ya. O dois toques está no ar. E o Giai, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, já pediu desculpa para o Giai. Por que eu tô cantando essa música? Porque vem ele aí, e o Lavieri lá, laia, 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 laia. Eu tô feliz, cara, porque não tem como não estar com a Sociedade Esportiva Vitória Palmeiras, Danilo Lavieri. Dois toques no ar para vocês aqui nesta sexta-feira de sol, pelo menos em São Paulo. Me conta, Lavieri, tá feliz também? Você lembra do Silvio Santos? Você chegou a ver o show de calouros? Não? Porra, eu era criança, eu assistia Silvio Santos pra caramba. Eu sempre gostei muito de pegadinha também. Então, nossa, Ivo Holanda pra mim assistia sempre. Gostava dos aviõezinhos. Sempre fiquei intrigado. Eu olhava pra plateia dos aviãozinhos e falava, pô, por que só tem mulher nessa plateia? Pô, tem que ter os homens querendo pegar dinheiro lá também, pô. Isso marcou minha infância. Silvio Santos é um cara que, porra, marcou. E, pô, não tem como não estar feliz. Primeiro, pela sexta-feira, segundo, pelo tudo que aconteceu na semana. E aí eu digo, Massini, como o tempo ele, né, coloca as coisas no lugar, né? Por tanto tempo a gente ouviu que o Palmeiras tinha sorte no sorteio, que o Palmeiras só pegava moleza, que o Palmeiras não sei o que lá. E essa temporada de Sul-Americana e Libertadores tem colocado algumas coisas muito nos seus devidos lugares, né? Então a gente vê o Vasco tomando de 4, o Internacional sofrendo, o Grêmio empatando, o Fluminense perdendo, o Corinthians empatando depois de ter sido eliminado da Libertadores, o quem mais? Que é o Flamengo sofrendo para classificar num grupo que obviamente é muito mais fácil que o grupo do Palmeiras. E surpreendentemente o São Paulo está indo bem. Mas, putz, eu tenho falado para muitos amigos, colegas, não só os jornalistas, mas amigos que de outras profissões também, como o Palmeiras teve sorte no sorteio nos últimos 7 anos e que ficou 5 vezes em primeiro colocado, né? E a gente vê essa Libertadores, essa Sul-Americana, tem colocado muita coisa no lugar, né, Massini? Pois é, meu amigo, pois é. Bom, vamos falar sobre o Paulinho, que é uma coisa que eu também queria pedir desculpas ao Núcleo de Saúde e Performance e ao Palmeiras, porque eu falei, pô, Abel, e ao Abel também, né? Põe o Paulinho lá do Vitor Roque, quero ver desde o início e tal. Lá no Paraguai, eu soube que ele está liberado para 35 minutos. E depois do jogo, o Paulinho disse que está na tal fase 4, que é ainda controle de carga, né? E ele, nos 33 minutos que ele teve em campo, ele mandou uma na trave, o goleiro pegou e deu uma assistência, né? Ele teve um desarme e 100% dos 21 passes que ele arriscou, ele acertou, tá? É impressionante, cara. Ele é um jogador que é o único no elenco que não tem erro de passe, tá? Vamos ver o que você acha do Paulinho? Eu até fiquei gago aqui, mas vamos lá. Não, o Paulinho eu também já cheguei a estar na turma das reclamações, que não entendia muito bem o porquê que ele não estava jogando mais, mas contra o Vasco, Não, para mim mas a ficou gente bem. também não entendia, né? Porque não tinha essa informação, né? Então, pô, É o misto, né, Massa? É o misto do Palmeiras esconder tudo que pode, não só Palmeiras, né? Mas aqui a gente fala de Palmeiras, então do Palmeiras esconder tudo o que pode e um misto dessa falta de informação que às vezes a gente acaba dando uma opinião que quando as pessoas podem explicar, a gente entende melhor e que poderia ter sido muito melhor tratado pelo Palmeiras se o Palmeiras fosse mais transparente e inclusive para a própria torcida. E aí é isso que eu ia até falar, porque eu estava na parte da torcida, não desde o começo, mas nos últimos jogos, eu estava na parte da torcida que não entendia o porquê o Paulinho não tinha mais chances e o porquê o Abel não dava o gosto da gente ver Estevão, Paulinho e Vitor Roque, como ele não deu o gosto de a gente ver o trio do bilhão, do milhão, não, do bilhão, muitas vezes juntos, né? Luiz Guilherme, Hendrick e Estevão. E agora o jogo contra o Vasco me deixou muito claro o porquê, porque teve alguns contra-ataques, o Palmeiras teve alguns contra-ataques que o Paulinho não acompanhou no mesmo ritmo. Então ali até coloquei na minha rede social, no Twitter, coloquei e falei, pô, realmente dá para ver agora que o Paulinho não está na sua melhor forma física.
e depois desse jogo contra o Paraguai e com a sua informação, fica muito mais fácil de a gente entender, e teria sido muito mais fácil para toda a torcida entender, né? Mas enfim, faz parte, agora está bem claro, e eu acho que o Palmeiras acerta ao tratar assim a volta do Paulinho, e muita gente comparou com a volta do Pedro, por exemplo. O Pedro voltou realmente fazendo gols e jogando no Flamengo, mas agora, por exemplo, já foi substituído contra o Córdoba, né? Porque não estava aguentando. Então faz parte de alguém que ficou tempo fora, que passou por cirurgia. É melhor que seja assim do que seja, por exemplo, com o Neymar, que tem uma lesão a cada 40 dias. Perfeito. Só para mais um detalhe sobre a lesão do Paulinho que eu consegui apurar, a fratura por estresse, ela vem depois de uma inflamação numa membrana que reveste o osso. Tem um nome científico, mas eu vou dizer como o povo chama, canelite, tá? Eu era caneludo, mas o Paulinho teve canelite, que é essa inflamação. Se você não trata, não cuida, ela evolui como evoluiu por uma fratura por estresse. Por isso que é preciso controlar a carga, coisa que eu estou fazendo a minha vida inteira para não deixar a carga aqui ficar mais pesada do que ela já é. Ô, Danilão, vamos lá. Domingo tem São Paulo Futebol Clube. E com casa cheia, tenho certeza. Dia das Mães, jogo 5h30. Então o sujeito vai lá, almoça com a mãe e tal, com a sogra, né? E sai antes das brigas, porque sempre tem uma briga, um cunhado, uma cunhada. Que você fez? Então, vamos lá. Qual é a tua expectativa para esse jogo? Né? O Abel está rodando, está fazendo controle de carga. Vanderlan entrou no jogo, entrou o Evangelista, jogou meio tempo. Murilo voltou no segundo tempo, mais meio tempo. Ele fez algumas mudanças, né, pontuais, mas agora o mês de maio daqui para frente, só tem mais uma viagem que é BH. Depois Bragança, né? Nós vamos todo mundo no carro do Danilo até Bragança, que cabe todo mundo, até comissão técnica, né? O Castanheira vai com o braço de fora, vai todo mundo para Bragança, é a tranquilidade danada. Me fala, o que que você pensa desse jogo de domingo, além das sintéticas, e tal, vai. E eu vou para Bragança mesmo, hein? Já estou ajeitado Aê, já para ver, garoto. conhecer o novo estádio, né? Não é mais o Nabi Abichedi, né? Vai ser reformado, eu vou para lá. Bom, assim, o São Paulo, ele tem um desempenho muito acima do que da minha expectativa e por conta do trabalho do Zubeldia, na minha opinião. E como se não bastasse só isso, mesmo nos últimos tempos, o São Paulo tem sido sempre um adversário difícil para o Palmeiras, embora o Palmeiras ainda leve vantagem, mas é um adversário difícil. Eu estou na dúvida de como o São Paulo vai encarar esse jogo, porque tem o argumento do sintético, que sempre é usado especialmente pelo São Paulo, mas é sempre usado pelo São Paulo quando vai enfrentar o Palmeiras, né? Porque quando vai enfrentar o Botafogo, o sintético não é tão falado assim. Mas enfim. E aí eu tô na dúvida por conta da. O São Paulo já está praticamente classificado para Libertadores, precisa de um ponto em 2 jogos. Então eu não sei como eles vão encarar essa sequência para o jogo da Libertadores do meio da semana deles. Mas eu acho que é um jogo difícil e a minha expectativa é que esse jogo sirva para um casamento de um novo ambiente em Barueri, que já se iniciou no jogo contra o Corinthians e que pode ser selado agora no jogo contra o São Paulo. Parte disso pela política de ingresso, que vai mudar, né? Já mudou contra o Corinthians e mudou ainda mais agora, mais barato ainda. Já tudo indica que a gente vai ter ali 30 e poucas mil pessoas em Barueri, até pela venda parcial. E o Palmeiras vai com força máxima. Eu acho que Piquerez, por exemplo, né? Não jogou contra o Cerro Porteño, vai jogar agora contra o São Paulo. Eu acho que é um jogo difícil, mas que o Palmeiras tem condições de ter uma vitória boa, assim, um jogo pegado. E o Palmeiras é um jogo competitivo. A gente fala agora que a sequência do Palmeiras é melhor na viagem, mas é uma sequência duríssima em nível de adversário, né? Porque o Palmeiras pega São Paulo, Bragantino, Cruzeiro e Flamengo. O São Paulo é o Flamengo e clássico que é, Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro, O São isso. Paulo é o clássico que é, e os três são os três adversários Isso. aí que pintam como diretos para a briga do título. Acho que o Bragantino acaba afundando em algum momento, mas atualmente, agora, é o que está ali em cima, né? E o que tem feito bons jogos. Então,
uma sequência dura para o Palmeiras, e que o fato de o Palmeiras já estar com 12 pontos é bacana, mas ainda não garante até o final, né, o privilégio de jogar em casa. Então eu imagino que pelo menos mais 3 pontos para aí sim ter essa garantia o Abel vai querer. Na Então vamos ver Liberta. como vai ser na Liberta, como vai administrar esse ponto. Acho que o Palmeiras tem condições de vencer. É um jogo, Massini, que é aquele jogo assim para dar um respiro longo, assim, né? Aquela vitória que poderia ser convincente, que tem que ser Sim. convincente. Não. Você vê, ó, o Bragantino é o segundo colocado no Brasileiro, o Flamengo o terceiro, o Cruzeiro é o quarto. São os três adversários do Palmeiras, um em casa, é o Flamengo, e dois fora, Bragantino e Cruzeiro. Se vence, estou falando no condicional, você abre mais 3 pontos para esses três adversários aí que estão na cola do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Que momentos, hein? Como diria Nicola Ratchop, lá no Lorde Hotel, ele falava, Mazini, futebol é momentos. Pois é, o momento é muito bom, mas como as coisas mudam muito rápido no futebol, é bom você deixar o like, se inscrever no canal, hypar o vídeo, por favor, e saiba que sexta-feira que vem, às 5 da tarde, tem dois toques também comigo e com este craque aqui chamado Danilo Lavieri. E a semana que vem nós vamos ensaiar os dois juntos para fazer o laia, 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 laia. Eu gostava muito do Pedro de Lara. Um abraço, Danilo Lavieri, pega leve, semana que vem tem sexta também, calma. Certo? Toda semana tem sexta-feira. Um abração para você. Muito obrigado, hein? Tudo certo, vamos que vamos, sextou, espero ter mais uma semana feliz a semana que vem, porque aí segunda-feira, né, Massini? Segunda-feira eu vou leve para os estúdios da Barão de Limeira. Tá certo. Barão de Limeira, muito bem. Devia se chamar Barão Comendador Matarazzo. Vamos que vamos. Um abraço, até mais.